Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos. Olá, bem-vindas, bem-vindos. Vocês estão ouvindo o Investidor em Foco e esse é o último episódio do especial da Semana do Planejamento Financeiro. Kleber, quero saber o que você mais gostou nestes 5 dias. Isso que a gente ainda nem entrou no nosso episódio final. Bom dia, Rê, tudo bem? Tudo Não, verdade. bem. E hoje vamos fechar aí a semana, né, com chave de ouro. Mas eu posso te falar que, de verdade, o que eu mais gostei todos esses dias foi a repercussão e principalmente as mensagens, né, das pessoas falando o quanto tem ajudado, o quanto tem orientado, até na parte desde as pessoas que não sabiam como investir, que a gente estava conversando um pouquinho, né, como começar, na verdade, né, aquelas que estão querendo sair do endividamento para começar a ter uma organização financeira melhor. Então, acho que o grande ganho que a gente teve, né, a gratificação toda fica por conta das pessoas demonstrarem, né, o quanto isso tem tido valor. Isso eu acho que não tem preço, cara. Você roubou tudo que eu ia falar, Kleber. A gente tinha que ter combinado antes, sim. Peraí, eu falo de novo. Hein, Pedro? O Kleber tá aí me boicotando. Pois é, eu tô sentindo isso. Eu tô sentindo, hein? Não queria falar nada, tava aqui quietinho, mas eu acho que ele tá roubando o seu pedaço aqui, hein? Vamos começar de novo? Gente. Não, vou reforçar o que você falou, porque é exatamente isso. O mais legal são os retornos das pessoas que estão ouvindo e que estão conseguindo ou despertar para organizar suas finanças ou entender algo que elas não entendiam até então, a partir dos exemplos e das histórias que os especialistas que a gente trouxe contaram aqui. Ou então quem conseguiu se entender e entender o seu comportamento em relação ao seu dinheiro. Então isso está sendo super gratificante. Muito obrigada a todo mundo que está ouvindo os episódios dessa semana, porque eles estão de fato especiais e estão muito reais, eu acho. Se a gente for pensar na vida dos investidores, na vida de quem ainda não investe, mas pensa nisso. Então está sendo isso muito legal. E antes da gente começar a conversar com o Pedro, que é o nosso grand finale desta semana, só queria recapitular que a gente começou com a relação que a gente tem com o dinheiro, mostrando perfis financeiros, objetivos individuais e familiares para o dinheiro. Depois a gente trouxe o caminho para começar a investir, com a reserva de emergência e depois a diversificação. Falamos aqui que o que nos impede de guardar dinheiro, da nossa relação com o presente, do nosso comportamento de buscar o prazer imediato e não conseguir enxergar que o investimento vai nos trazer um prazer lá na frente. E ontem a gente mostrou como se cria o hábito que, com investimentos, é a tática igual para qualquer outra atividade que a gente quer tornar um hábito. Precisa de propósito, repetição e visão naquele objetivo que a gente quer alcançar. E hoje vamos fechar com chave de ouro, como disse o Kleber, essa nossa historinha toda, falando sobre a reserva de longo prazo no nosso Café com Canelas. Pedro já está aqui com a gente. Pedro, o que você achou desses outros dias? Você vai ser o encerramento da semana toda do planejamento financeiro, Pedro. Olha lá, que bacana, hein, Rê? Eu adorei. Eu acho que é muito importante as pessoas conhecerem um pouquinho mais. Claro que muitas pessoas não querem ser especialistas em investimento, né? Tem as suas profissões, médico, advogado, engenheiro, enfim. Mas eu acho que é muito importante, assim, a gente brinca, né, que educação financeira e princípios básicos do direito, inclusive, são 2 matérias que eu acho que a gente deveria ter na escola de menino, né? Porque vai te dar ferramentas para a vida toda. A parte jurídica para você entender muito claramente, né, seus direitos, seus deveres como um cidadão, mas a parte da educação financeira pode te dar a tranquilidade e a garantia de você
fazer um planejamento adequado ao longo da sua vida e usufruir, né? Afinal de contas, a gente passa tantos anos aqui trabalhando, se dedicando, tudo que a gente quer chegar mais tarde e ter a tranquilidade de passar momentos felizes, tranquilos, né? Então, acho que são duas ferramentas que a gente deveria ter na escola e eu adorei. Eu acho que essa semana foi muito bacana. Fico super lisonjeado de terminar comigo aqui o podcast e hoje à noite na live junto com o Kleber, né? Vai ser um prazer enorme aqui dividir a live com o Kleber e a gente trazer elementos de educação financeira por vídeo, por livro, por um pouco a pegada aqui do nosso quadro, né? Então, falar de business, falar de negócio, falar de investimentos via filme, via série, via livro é muito gostoso, né, Rê? Então, eu adorei a semana. Que bom. Bom, gente, para a gente fazer esse episódio final da Semana do Planejamento Financeiro, vou aproveitar as experiências diferentes de vocês dois na área de investimentos, na tarefa de ajudar as pessoas a construírem o patrimônio e vou abusar dos dois hoje com toda a licença de vocês, meninos. Queria começar levando para vocês a seguinte questão. O que para vocês dois significa construir uma reserva de longo prazo? Começa aí, quem quer começar? É muita gentileza nesse programa. Não, eu sempre enxergo isso, né? Construir uma reserva de longo prazo, pensando muito na aposentadoria, né? Pensando em ter... eu acho que ao longo da nossa vida, a gente tem uma força do trabalho, né, muito grande nos primeiros anos e ao longo da sua vida produtiva. Depois você vai, o seu motorzinho vai ficando um pouquinho mais devagar, né, e você precisa substituir essa renda que vem do seu trabalho, da sua força de dedicação, por um salário que venha dos recursos que você guardou, né? E para mim é um pouco essa transição, assim, como você se prepara para poder ir tirando o pé do acelerador na parte de produção de renda e sendo substituído por um negócio que você foi gerando, uma renda que você foi gerando, que passa a te sustentar ao longo do final da sua vida, né? Então eu enxergo um pouco isso, assim, para mim reserva de longo prazo se preparar, guardar recursos para os recursos trabalharem para você em algum momento que você já não queira mais ou não possa mais se dedicar integralmente ao trabalho. É isso mesmo, Pedrão. Até para complementar aqui, talvez até materializar um pouquinho, fiz uma conta simples aqui para as pessoas terem uma ideia do que é fazer essas reservas, né? Qualquer pessoa hoje para pegar um número que depois possa virar um múltiplo, né, para quem puder guardar mais, etc. Mas se a gente falar de R$1.000 por mês, a pessoa chega no momento da vida que ela consegue guardar todos os meses R$1.000. Se a gente imaginar um retorno médio de 5% ao ano, que acho que é factível falar isso hoje, né, Pedrão? Assim, a gente... claro que na média pode ser mais, talvez no curto prazo quem for mais conservador um pouquinho menos, mas é possível buscar esse retorno. Se a gente falar de 10 anos, a pessoa reservando esses R$1.000 por mês, ela vai ter R$154 mil ao final de 10 anos. Quem é mais jovem, está abaixo dos 30 e começar a fazer agora, já pode fazer as contas do quanto ela vai ter quando tiver seus 50, 60 anos ali próximo da aposentadoria. Quem tiver com a idade já mais próxima disso, faz a conta de repente fazer uma reserva um pouco maior, mas se você pegar os múltiplos, a gente está falando que quem, por exemplo, conseguisse guardar o dobro, R$2.000, já iria para, depois de 10 anos, R$300 mil, R$308 mil aproximadamente. Para tangibilizar um pouco para as pessoas, né, o quanto que isso pode fazer diferença lá na frente. Sim. Claro, a gente está falando de reservas mensais. Pontualmente as pessoas podem ter ganhos maiores, fazerem outros projetos, terem entradas que sejam mais relevantes. Então, dá para se planejar e ter um futuro bem mais tranquilo e saudável, como o Pedrão falou, às vezes com uma reserva que caiba no bolso mensalmente, né? Uhum. Tá, e quando a gente fala sobre isso, a gente está falando desse horizonte de longo prazo, longo mesmo para muita gente, quando a gente está relacionando a reserva de longo prazo com a aposentadoria, e como é que a pessoa ela deve analisar se os investimentos que ela tem feito para essa reserva estão adequados.
Se ela tem, não sei se ela tem um tesouro, se ela tem um produto de previdência, como é que ela observa a adequação disso? Dá para diversificar dentro dessa reserva também, né? Sem dúvida, ela deve diversificar nessa reserva, independente de qualquer coisa. Eu acho que é importante quando você alonga esses prazos, e o Kleber trouxe um ponto fundamental: tempo é dinheiro, gente. E quanto antes começar a poupar, você vai ter que poupar muito menos do que se você deixar para os últimos anos da sua carreira produtiva aqui guardar dinheiro. Então, eu sei que quando a gente é jovem, acha que vai ter todo o tempo do mundo. Eu já estou com 35, já sei que já foi um pedaço. Se eu pudesse voltar aos 25, eu precisaria ter guardado muito menos pensando nesse momento. Então, acho que o ponto do Kleber, primeiro, é fundamental. E você começa a poder aproveitar oportunidades maiores, né? Você pega uma debênture em primeira emissão, ainda com 7 anos para o vencimento, 9 anos para o vencimento, você consegue taxas muito melhores aqui na aquisição desses papéis. São papéis longos, quer dizer, você tem que ficar todo esse período. Você pode aproveitar as ações, né, com tranquilidade, não depende do resultado delas no curto prazo. Você para de se preocupar se no mês que vem vai ganhar o Trump ou o Biden nos Estados Unidos. Quer dizer, se você está comprando ações para 10 anos, 20 anos, a eleição americana passa a ser um ruído de curto prazo, né? Então, acho que você ter esses prazos ajuda muito a investir, achar as melhores oportunidades, ter mais tranquilidade. Você não fica naquela angústia de, putz, será que no mês que vem eu vou ganhar, vou perder? Você faz melhores escolhas aqui. E por estar investindo no longo prazo, é ainda mais importante que o investidor olhe para as tendências de médio prazo. Porque, por exemplo, títulos longos hoje, a gente estava aqui conversando antes de começar o programa, eu e o Kleber, né? Você comprar uma B longa hoje não nos parece muito inteligente, né? Porque as taxas de juros estão muito achatadas nesse momento. Então, você se comprometer com esta taxa de juros até 2055, 2045, parece muito tempo. Aqui faz mais sentido, nos próximos 2, 3 anos que a gente vai conviver de juros baixos, você investir em multimercado, você investir em ações, você investir eventualmente em algum título isento, esperar esse momento de juros baixos nos próximos 2, 3 anos, e aí sim você alongar esses investimentos em juros de novo para horizontes mais longos. Então, prazo é tudo investimento, tem tudo a ver com as escolhas que você vai fazer, tá? Claro. Sim. Não, legal. E até trazendo um ponto, né, Pedrão? Acho que a gente tem, principalmente pro longo prazo aí, quando a Rê falou, né, dos instrumentos, né, por onde fazer. Pedro trouxe opções ótimas que são, né, os papéis de longo prazo, as ações, principalmente as ações que pagam dividendos, que elas podem sendo reinvestidas, né? E o investidor também tem opções para o longuíssimo prazo de reduzir custo. E aí, por enquanto, falo por enquanto, porque podem surgir outros instrumentos ao longo do tempo, o que a gente tem de melhor aqui no Brasil para isso em relação a custo é a previdência privada ainda, que depois de 10 anos ela pode chegar a um imposto de 10%, que é a menor alíquota que a gente tem no mercado hoje, e com uma vantagem, né, que a Previdência ela não cobra imposto intermediário, por enquanto, também se essa regra não mudar, né? Então o investidor carrega todo o investimento dele, né, e vai acumulando essas reservas sem ter que recolher imposto antecipado caso ele não resgate. E dá para fazer um planejamento sim e aproveitar e montar uma carteira o mais diversificada possível, tá? Tanto para redução de custos, principalmente da parte tributária, quanto do acúmulo de longo prazo com dividendos e reinvestimentos ao longo desse caminho. Até porque, né, Kleber, dentro dos próprios produtos de previdência especificamente, tem para todos os riscos, né? Da renda fixa até ações, a pessoa consegue diversificar usando os próprios produtos de previdência, né? E ela tem uma característica de sucessão muito legal também, né? Que, verdade. Ela foge de alguns impostos, né? Ela consegue, por exemplo, ela não tem a incidência de ITCMD, né? E o investidor ele consegue deixar ela fora de inventário
para a sucessão do filho ou de qualquer outra pessoa da família, ou quem ele quiser colocar ali, para de repente usufruir daquilo na ausência da pessoa. Então, ela também serve como instrumento de sucessão, e pensando no longo prazo, isso é super interessante, né? Porque a gente, quanto mais jovem, menos pensa, né? Mas ao longo dos anos, eles vão passando, né? Infelizmente os anos vão passando, né? Não tem como parar o tempo. Isso passa a ser realmente super importante lá na frente. Claro. E é um tipo de investimento também que a pessoa pode escolher o que fazer com ele quando quiser dar um rumo para aquele dinheiro todo que ela acumulou investindo na Previdência, né, meninos? Por exemplo, ela pode, essa questão da sucessão que o Kleber falou é super importante, ela pode escolher ficar recebendo um salário daquilo, ela pode escolher resgatar e reinvestir ou fazer algo que ela queria muito com aquele dinheiro. Então, tem várias particularidades nesse tipo de investimento. Sim, a Previdência ela foi na década de 90, uns 10 anos atrás, muita gente torceu o nariz para ela, porque os planos eram muito simples, acabavam de ter um preço caro, e isso fazia com que o retorno desses planos de previdência não fossem bem abaixo da média, né, dos fundos de hedge funds, de multimercado. Então as pessoas pegaram um pouquinho torceram um pouco o nariz para a Previdência, mas o mecanismo delas, como o Kleber falou, é maravilhoso. A indústria agora percebeu esse filão, e gestores independentes, gestores que fazem a gestão de fundos tradicionais, perceberam essa oportunidade, estão fazendo gestão de planos de previdência. Os planos aumentaram muito a sofisticação ao longo dos anos. Então, hoje, os preços caíram, não se cobra mais taxa de carregamento, taxa de saída. Quem ainda paga por isso está totalmente inadequado hoje. Isso não tem mais o menor cabimento se cobrar. Era uma taxa que se cobrava quando você tinha um custo de venda. Hoje as coisas são vendidas digitalmente, né? Aqui no Itaú a gente já não cobra mais essas taxas. Então os planos ficaram muito, muito competitivos. Tem todas essas vantagens que o Kleber falou. Tem ainda, para quem não conhece, plano de previdência tem 2 tipos. VGBL, que é um investimento para qualquer investidor, mas vale chamar atenção para um plano que é o PGBL. O que é o PGBL? Você tem uma redução importante no seu imposto de renda. Para todo mundo que faz declaração completa de imposto de renda, ou mesmo para quem não faz a declaração completa, mas ganha acima de R$100 mil, deveria comprar um PGBL e fazer a declaração completa. Por quê, Rê? Eu vou usar um exemplo aqui para as pessoas tangibilizarem um pouco isso. Vamos imaginar que a pessoa ganhe R$100 mil em salários no ano, tá? Isso não vale para bônus, se alguém tem algum outro tipo de rendimento, não entra aqui. Mas vamos imaginar que a pessoa receba R$100 mil aqui de renda. Se ela põe até 12% no PGBL, então R$12 mil no PGBL, em vez do imposto de renda dela, lá os 27,5%, incidir sobre 100 mil, incide só sobre 88. Isso dá uma diferença de R$3.300 que ela vai ter de volta desse imposto, fora todas as deduções que a declaração completa permite, e esses R$3.300 fica lá investido. Isso vai rendendo ao longo dos anos, dá uma diferença enorme em 10, 20 anos de resultado aqui para o plano. Então, quem faz a declaração completa ou quem tem uma renda acima de R$100 mil e faz a simplificada, tem que perguntar para o seu especialista, para o seu gerente, falar: poxa, eu ouvi o Pedro falar lá de PGBL, me explica isso aqui com calma, é um grande produto aqui para os clientes. E só para fechar o pacote, por que a gente gosta tanto de previdência, além de todas essas questões tributárias, de plano de sucessão, de imposto de transferência de bens que alguns estados não cobram, a previdência ainda tem um negócio que é a portabilidade. Igual a gente faz de telefone, troca ali quando uma operadora não está te satisfazendo, você vai, troca e continua com o seu mesmo número. Previdência tem uma coisa parecida. Você pode trocar entre instituições, sem pagar nada por isso, sem pagar o imposto, sem resgatar, sem nada. E você pode pedir portabilidade entre planos dentro da mesma instituição de classes diferentes. Então imagina que você está alocado em ações. Aí, poxa, Pedro, ações deixou de ter um cenário legal. Não tem problema, muda para um plano de multimercado. Poxa, multimercado agora abriu uma oportunidade na renda fixa.
tudo bem, você pega seu dinheiro e pede a portabilidade para renda fixa, sem pagar imposto, sem resgatar, e como o Kleber falou, a incidência desse imposto vai reduzindo ao longo do tempo. Então, Previdência é um capítulo à parte que a gente gosta muito para o longo prazo, além de, como o Kleber falou, as ações, os títulos longos. Título longo, neste momento, acho que não é o mais adequado, mas ações, pensando em dividendos, pensando em ações, é super bacana, e planos de previdência são realmente um capítulo à parte muito interessante para essa reserva de longo prazo. Muito bom, Pedro. Bom, e dando todo esse pano de fundo que a gente trouxe aqui, depois de tantas conversas sobre planejamento financeiro, falar aqui sobre planejamento também do longo prazo, antes de eu pedir a dica do dia do Pedro, queria que vocês dessem 3 dicas para quem está nos ouvindo para dar o início a esse planejamento de longo prazo. Olha, eu acho que eu vou começar por começar a poupar. De alguma maneira, não importa o quanto, não importa, mas você se disciplinar a poupar um pouco todo mês. Eu acho que essa é a melhor dica que eu posso dar para as pessoas, e começar o antes possível. Isso vai fazer toda a diferença no horizonte longo. Assim, o quanto antes você começar a poupar e o quanto mais você conseguir poupar ali ao longo do tempo, olha, depois de 10, 20, 30 anos, isso vai dar uma diferença enorme na sua qualidade de vida. Então é a disciplina, começar a botar no pão de, Pedro, eu não estou conseguindo poupar, tá difícil, poxa, eu sei, mas bota numa planilha, vê todos os seus custos, vê onde você consegue cortar alguma coisinha para começar a poupar aqueles R$1.000 do Kleber que ele citou, todos os meses, você vê, em 10 anos já dá mais de R$150 mil. Então acho que aqui o grande segredo é a disciplina e não fazer igual o regime, que segunda-feira eu começo. Não, vamos começar hoje a poupar um pouquinho, porque as pessoas vão se agradecer ao longo do tempo de terem conseguido ter essa disciplina. E o Carteira Itaú a R$1 tá aí para dizer que não precisa ter os 1.000 se não tiver agora, né, Pedro? Não precisa. É verdade, verdade. Mas o que o Pedrão falou tá perfeito. E eu lembro até do que o Fabiano Calil falou ontem com a gente, né, sobre que na cabeça dele ele é mais a favor da gente buscar formas de gerar receita do que apenas cortar custos, né? E que aí a gente vai gerando mais riqueza. Mas o que o Pedro falou, que é basicamente disciplina, organização e planejamento, né? A gente tem que ter disciplina para fazer aquilo que a gente sabe que tem que fazer todos os meses, inclusive controlar os gastos, organização para sempre conseguir fazer essa reserva que o Pedro falou, e o planejamento, que é o mais importante, né? Tipo, aonde eu quero chegar e como eu quero chegar. Né? E eu até queria só trazer um ponto que a gente tá falando muito de longo prazo, mas o macro é feito de micros, né? Então, tudo bem, eu tenho um planejamento de 20 ou 30 anos, só que todos os anos eu vou revisando isso, todos os anos eu vou recalculando isso. Você vai fazendo sempre um pedacinho para alcançar aquele macro, né? Porque se não ficar muito longe também parece que está inatingível, parece que está difícil, né? Quando a gente faz anual, a gente consegue enxergar melhor, isso ajuda bastante também. Legal, gente, muito bom. Bom, vamos para a dica do dia de produto, então, Pedro. Você já tem aí a sua previdência planejada, você já investe, diversifica em produtos de previdência pensando na sua aposentadoria, e hoje você vai investir em um deles, é isso? Sem dúvida, Rê. E é um produto que ele sintetiza tudo que a gente conversou hoje, e ele está super fresquinho, tá? A gente lançou ele aqui dia 5 de agosto, quer dizer, tem aí uma semaninha do lançamento dele. É um produto de previdência, então tem todas essas características que eu e o Kleber a gente vem falando. É um produto de longo prazo. As pessoas, quando comprarem previdência, não podem resgatar esse produto depois de 1 ano, depois de 2 anos. O custo tributário é altíssimo. Para vocês terem ideia, aquele que a gente falou bem, né, o regressivo, que o Kleber comentou, que chega numa alíquota de 10% depois de 10 anos, no primeiro ano é 35%. Então, quando a pessoa investir em previdência, é longo prazo, a gente está falando de reserva de longo prazo aqui para recomendar. Então, é um plano de previdência, tem todos os benefícios que a gente comentou, só que ele também sintetiza essa sofisticação que eu falei que os planos de previdência agora têm.
É um plano que a gente está lançando, chama Itaú Prev Multiações. Por que é multiações, Rê? Quando você pensa em gestores de ações, uma coisa bacana é você diversificar entre eles. Porque às vezes um gestor acerta mais, escolhe melhor as ações que se performam melhor num tempo, depois o outro gestor performa mais. Você acaba diversificando esse seu portfólio de ações. E aí, o que a gente fez? Falou, poxa, Pedro, mas e aí eu não conheço bem o gestor, mas que gestor eu compro? Quanto eu compro de cada gestor? Essas dúvidas que estão na cabeça dos investidores, a gente fez um produto para ajudar nessa questão. Então, a gente fez um produto que compra outros gestores, que investe em outros gestores, com o percentual que a gente mais gosta, e o cliente pode ter a garantia nossa aqui que a gente vai estar botando dinheiro sempre nos gestores que a gente mais gosta, que a gente acha que vai performar melhor naquele momento, com a distribuição que a gente imagina. Então, por exemplo, esse produto, no lançamento, ele está com 8% do Dália Ações Prev, que é da Dália, uma gestora independente aqui. Depois ele tem 20% do Apex Prev, que também a Apex Capital é uma gestora independente, então 20% da gente aloca nesse gestor. 16% a gente bota no JGP Prev, a gente já falou da JGP aqui, uma casa super consolidada. Outro produtaço, 19% do produto está na Trust Valor Ações, que é da Trust. É uma casa que gere ações muitíssimo bem. Para quem já tem os fundos normais deles, sabe a qualidade de gestão em ações deles. E a gente fecha aqui com o Brasil Capital, que é uma outra gestora independente com 16% do portfólio. O resto a gente está alocado aqui no Dunamis, 11%, que é um fundo do Itaú, muitíssimo bom, um gestor que a gente conhece muito aqui dentro de casa, e 9% num fundo passivo de ações aqui para fazer um vértice. Então isso fecha o portfólio, é uma carteira absolutamente diversificada com gestores que a gente mais gosta nesse mercado, e a gente lança isso para o gestor, para os nossos clientes. Sabe quanto, Rê? Para não ter desculpa do regime da segunda-feira aqui, Rê. Valor inicial, R$150. O cliente só tem que ter 5 mil aqui com a gente no Itaú, somando todos os produtos dele. Então, se ele botar R$150 de início, depois cada aporte adicional é R$80. Então, super acessível. Taxa de administração 1%, com uma taxinha de performance de 10% do que excedeu o Ibovespa. Lembrando que aqui o objetivo dele é sim superar o Ibovespa, é o que a gente imagina. É um produto muito legal para o longo prazo, diversificado, usando todos os gestores que a gente gosta do mercado, e ele é V 100%. Então ele é 100%, esse produto pode ficar até 100% em ações, é uma novidade nas previdências. Antigamente só era V70, né? Só tinha 70% da carteira em ações, esse aqui pode chegar a 100%. É um pouco esse processo de sofisticação que a gente tem passado. É um produto para investidor qualificado, tá? Sim. Mas é um produto bem interessante. A gente, nessa semana, tem lançado toda a família V100, que são os 100%. Então, quem quiser... Poxa, Pedro, eu quero só o fundo da Dália. Tudo bem, pode comprar direto o fundo da Dália. Poxa, Pedro, quero só o fundo da Brasil Capital. Não tem problema. A gente tem também aqui o fundo 100% Brasil Capital. Mas esse que eu trouxe para os nossos ouvintes já traz essa diversificação que a gente acha que tem muito valor aqui para o médio e longo prazo, essa diversificação. Sim. Boa, Pedrão. Ótimo. Muito bom. Só um minutinho que eu estou terminando de fazer a aplicação aqui no VC Multiações. Estou terminando a boleta aqui. E, Pedrão, vamos passar um teaser, então, do que vai acontecer na live hoje? Gostei do teaser, olha! O que você trouxe já para dar? Eu estou até preocupado, vamos ver se vai dar certo, né? Espero que dê. Hoje a gente não dá para perder, acho que vai ser muito legal a live às 5 horas no canal do YouTube do Itaú Personalité. Eu e o Kleber, a gente vai falar sobre muita coisa. Sobre business, sobre finanças, sobre negócios, sobre, de certa maneira, a parte política e underground do mundo que existe. Não é só em filme que isso acontece e acaba impactando muita decisão política, que impacta os negócios, que impactam as finanças. E o que eu trago aqui é um teaser. O filme chama, em inglês, né, The Wizard of Lies, que em português é o Mago das Mentiras, né? O Mago das Mentiras, exatamente, Kleber.
é um filme, assim, é um filme espetacular, ensina e mostra um pouco para os nossos ouvintes o que é pirâmide. Pirâmide, gente, quem está ouvindo a gente, pelo amor de Deus, toma muito cuidado. Nossa, muito cuidado. Tem gente sempre que acha que é investimento, né, Pedro? Muito, assim, e a gente ouve às vezes alguns clientes nossos e dá uma dor no coração, porque a pessoa acredita de fato, né? Chega alguém prometendo retornos de 3, 4, 5% ao mês. Garantido, isso não existe, gente, não existe. Eu sei que o ser humano, quando fala em dinheiro, quando fala em retorno, o coraçãozinho bate mais forte, mas não caiam nisso, isso não existe. E esse filme mostra um pouco esse mundo das pirâmides, das promessas de grandes retornos garantidos. Aqui no mundo, a única certeza que a gente fala muito, né, Kleber? Para você buscar grandes retornos, você vai buscar grandes riscos. É sempre proporcional. Não existe almoço grátis, não existe baixo risco e alto retorno. Então, esse filme acho que mostra e chama atenção para as pessoas, para elas saberem exatamente em quem confiar, onde botar o dinheiro. É um filme sobre o Bernard Madoff, que é um... Ele tinha uma gestora, começou na década de 60, essa gestora, ele foi um dos criadores da Nasdaq, que é a Bolsa Americana, ele tinha entrada na alta sociedade de Nova York, era um cara respeitadíssimo, as pessoas idolatravam ele, tinha um ar assim, cara, eu invisto com o Madoff, era um negócio assim, nossa, eu cheguei no Olimpo para investir, e ele garantia, né, ele dava grandes retornos todos os anos, sem perda, nunca perdia. E, na verdade, era uma grande pirâmide. Ele usava o dinheiro dos novos entrantes para fraudar os antigos. O filme é com o Robert De Niro, que está espetacular nesse filme. E a Michelle Pfeiffer faz a esposa dele, a Ruth Madoff. É imperdível. Recomendo, acho que é um filmaço e um filme que traz um pouco... dessa história das pirâmides que, poxa, muita gente perde todo o dinheiro com essa história. É mais comum, infelizmente, do que a gente imagina na nossa sociedade. É considerado, né, Pedrão, por muitos a maior fraude de pirâmide da história já. 60 bi, Kleber, foi o pequeno buraco que ele abriu com essa história. Isso gerou... Nossa Senhora! A sentença dele foi de 150 anos. Ele está preso, acho que desde 2009, né? Exato. E assim, mas o pior de tudo é a quantidade de pessoas e famílias que foram atingidas por isso. É um negócio que é impressionante. E o que você falou no começo, eu acho que é o mais importante, Pedrão, tomar muito cuidado. Muito cuidado, né? O desejo de ganho rápido, ele às vezes estimula as pessoas a confiarem, né, pela sua própria bondade, né, em histórias e situações que são totalmente irreais, né? Então sempre procure alguém especializado numa instituição forte para te ajudar, exatamente para não cair nesse tipo de arapuca, se a gente pode chamar. Né? Ainda mais com o mundo moderno, as pessoas têm usado muito criptomoedas, coisas que as pessoas não conhecem bem e trazem isso para usar como desculpa de não, é porque você não conhece esse mercado, não conhece essa inovação, isso aqui é diferente. É sempre a mesma conversinha, é sempre o mesmo papo, é sempre um comercial super bom, né? Nunca é uma pessoa ruim de vendas e acaba te seduzindo e as pessoas caem nessas lábias, a pessoa frauda site, a pessoa frauda... Inclusive recibos, né? No início você vê seu dinheiro rendendo mais e você fala, nossa, e aí você botou R$1.000, depois você bota R$10.000 e o seu dinheiro tá lá rendendo, você vê no site os retornos aparecendo e aí você vende sua casa e põe, vende seu carro e põe. Quando você tenta resgatar, surpresa, aquele dinheiro não existe, aquele dinheiro era fraudado, fiscal. Aqueles retornos no site não eram condizentes com nada, era simplesmente... digital aquele negócio. Então é algo para ficar muito atento. O filme é um filmaço e a pessoa ainda pode se safar de uma boa em conhecendo esse tipo de coisa. Muito bom, gente. Hoje, às 5 da tarde, vocês vão falar mais sobre esse tipo de assunto. Eu estarei na audiência de vocês
E boa sorte, meninos, para essa live sobre investimento e entretenimento. Show, a gente vai falar de lobby, a gente vai falar de mercado negro, a gente vai falar de organizações exponenciais, de startups, Nossa, vai ser para todos os gostos. Eu acho que aprender dessa maneira é muito bacana, né? Longe de ser um formato formal, acho que é para isso que a gente se propõe aqui, ensinar de uma maneira um pouco mais lúdica o mundo dos negócios. Muito bom. Com certeza, Pedrão, até daqui a pouco. Valeu pelo convite. E Rê, queria muito, isso não está nada combinado não, pessoal, mas queria muito dar os parabéns aí para a Rê. A gente faz junto aqui, mas foi uma semana espetacular. E, sem dúvida, a construção dos roteiros, tudo isso foi sensacional. Valeu mesmo, viu? Que isso, Kleber. Tamo junto. Parabéns para nós por esse projeto tão legal que é o podcast e por a gente ter conseguido concretizar essa ideia que foi do Kleber lá no começo, numa reunião despretensiosa de pauta do podcast, falar de planejamento financeiro e acabou se tornando um projeto da área de investimentos toda do Itaú, que virou podcast, virou live, virou Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, tudo junto. Então, muito legal. Fiquei muito feliz com o resultado. E deixa eu contar para vocês, a gente falou lá no início que o que a gente mais gostou foi dos feedbacks que a gente teve. Agora, enquanto a gente estava gravando, 2 amigos me mandaram mensagens. O Guilherme Mazui e a Vanessa Beltrame, os pais da Malu, meus amigos jornalistas lá de Brasília, que estavam escutando. O Guilherme disse que escutou enquanto estava correndo. Eu tenho amigos que escutaram um podcast cuidando de filho, lavando louça, fazendo qualquer coisa em casa. Então, muito legal. Eles acabaram mandando agora. Eu falei com eles enquanto a gente estava batendo esse papo aqui. Mandar um abraço para eles e para todo mundo que ficou na nossa audiência nesses 5 dias. Meninos, encontramos vocês às 5 da tarde na live. E para quem está nos ouvindo, aproveitem o fim de semana, cuidem-se. A gente se encontra no próximo episódio. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personalité e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.